Boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Vamos começar já já. Obrigada, meu amor. Você é muito gentil. E você que é linda também. Com esse que é um assunto que eu acabei de experimentar também, né? Dores pós-treino, que é algo que incomoda muito, assusta e dificulta as pessoas de continuarem praticando atividade física ou treinando, se preferir dizer assim. E isso é um dificultador para toda pessoa que deseja recuperar a saúde, para toda pessoa que está enfrentando alguma doença crônica, ou excesso de peso, ou obesidade, seja qual for, diabetes tipo 2. A falta de exercício físico é um agravante, é um dificultador da recuperação. E a dor pós-treino, principalmente para quem é iniciante, para aquela pessoa que está sedentária de longo prazo ou mesmo da vida toda. Você é neta do tio Maneta. Eu estive aí e estive na casa dele e aí conheci algumas pessoas e eu não me lembro de ter sido apresentada a você. Lamento por isso, mas se você tiver alguma informação que possa me ajudar a lembrar de você, se a gente esteve juntas, se eu conversei com você, eu vou adorar, porque nem sei se você mora lá em Bom Jesus, mas enfim. Eu espero que eu tenha te conhecido, senão nós vamos nos conhecer brevemente pessoalmente, tá bom? Jordânia. Nome lindo, por sinal. E é um prazer tê-la aqui. Bom, se você é neta do meu tio, você é uma espécie de prima? Acho que sim, né? Uma prima de algum grau aí. Mas enfim, pra mim é tudo primo, não tem essa diferença de graus. Realmente é um prazer. Vai me contando aí, depois, mesmo que a live termine, você pode continuar me contando via direct ou, enfim, da forma que você achar mais fácil, aqui mesmo pelo Instagram, tá? Pra gente poder se conectar mais e se conhecer mais. Tudo bem? Então, voltando aqui ao assunto da live, é um assunto que dificulta muito a dor pós-treino para a pessoa que não está habituada a treinar, que está de um longo período sedentária e principalmente se estiver já enfrentando doença crônica não transmissível, é muito difícil, porque ela vai associar aquela dor à doença. E é por isso, vou mandar, tudo bem, pode mandar por favor que depois eu te chamo. Obrigada, querida. E por isso, como a pessoa associa a doença, ela tende a desistir. Por isso eu resolvi trazer esse assunto e também porque, como nessas férias eu acabei ficando um tempinho sem treinar, na verdade um tempo sem correr. Eu fiquei, na verdade, acho que 2 semanas sem correr, tô mexendo aqui no aparelho. Ai, meu amor, deixa eu ver se eu consigo anotar agora, porque depois da live a tendência é que ele suma daqui, 991904124, sendo que o DVD é 98. Perfeito, Jordânia, eu te chamo depois. Obrigada, minha querida. E aí, como eu fiquei 2 semanas sem correr, e imediatamente no primeiro momento em que eu fui correr, eu já corri 10 quilômetros, e na esteira, que era uma outra coisa que eu estava há bastante tempo sem essa prática, eu estava correndo na rua há muito tempo, eu experimentei essa experiência. E nesta live eu vou trazer essa minha experiência, vou trazer também a experiência de uma aluna minha, para que fique a ideia de deixar mais fácil para você entender, e claro, também alternativas, para que você possa compreender, não só compreender, mas não deixar de manter esse tipo de prática, já que é uma das ferramentas poderosíssimas para que você recupere a sua saúde e o peso ideal, seja qual for a questão que você esteja enfrentando de doença crônica não transmissível. Então, muito boa noite para quem está chegando, boa noite para quem já está aqui. Meu nome é Maria Nilde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quem for chegando aí, por favor, vai se identificando, vai me dizendo de onde é. Eu sou especialista em saúde
e ajudo pessoas que estão sofrendo com doenças crônicas não transmissíveis a recuperarem a saúde. Hoje o assunto é o que já está aqui no título dessa live, está fixado aqui, digitado: dor pós-treino e ácido lático. Eu sei que ácido lático pode ser duas palavrinhas que você ainda não conheça, mas a ideia é te trazer também mais conhecimento de um modo geral. O que seu corpo está tentando te dizer? E o dizer aqui, na minha escrita, ficou com um defeitinho, dizerem, mas é só o corpo que está tentando te dizer. Será que eu consigo editar? Não dá para editar e está tudo bem. Então, essa dor pós-treino é uma coisa que toda pessoa que iniciou algum treino, seja uma caminhada mais intensa, seja ir a uma academia, seja contratar um profissional para atendê-la de maneira personalizada, já experimentou isso. Algumas pessoas que costumam continuar os treinos vão compreendê-la melhor e aprender a lidar com ela. Contudo, para a pessoa que está sofrendo com doença crônica não transmissível, seja de novo diabetes, hipertensão, outras doenças cardíacas, esteatose hepática ou qualquer outra, é muito mais difícil tanto a propriocepção emocional, mental da pessoa, quanto também a intensidade da dor e o tempo de recuperação. Tudo isso eu vou te trazer nessa live, porque a ideia é te trazer o máximo de conhecimento possível para que você possa superar esse tipo de situação sem perder a oportunidade, as possibilidades de utilizar essa ferramenta que é tão importante, não só para a recuperação de quem está sofrendo com doença crônica não transmissível, como também para você se manter longe delas, para a promoção da saúde. É por isso que você que me acompanha sabe que eu treino pelo menos 5 vezes por semana. Hoje eu já treinei. Não publiquei ainda, mas eu corri hoje de manhã. Então eu quero começar com a história de uma aluna minha, Eliana Antiqueira, o nome dessa aluna, que foi por volta de um momento bem próximo desse aqui, só que em 2019. Deve ter sido na primeira semana de fevereiro, numa segunda-feira. Sim, numa terça-feira, que eu conheci a Eliana. Já havíamos, há um mês aproximadamente, já estávamos trocando mensagens, conversando sobre essa possível ajuda. Na época eu trabalhava como personal trainer e a Eliana tinha recebido não só sugestão, mas prescrição dos médicos que a acompanhavam, de que ela precisava, que não dava mais para esperar, ela precisava imediatamente adotar a prática de exercícios físicos na sua rotina, caso desejasse melhorar a saúde. Ela estava com nível de diabetes tipo 2 bastante grave e um certo nível de excesso de peso. Não chegava a estar obesa, mas tinha excesso de peso, especialmente na região abdominal, na região da barriga. Então, quando eu cheguei na casa da Eliana, ali em Pirituba, aqui em São Paulo, Pirituba é um bairro da zona oeste de São Paulo, ela morava em um prédio que não tinha academia, mas ela fez um acordo com o síndico. Não, a priori, ela, como tinha uma praça perto, a ideia dela era treinar na praça. E no primeiro momento eu fazia uma breve anamnese, uma avaliação. Já tinha muita informação sobre ela, na verdade, né? Essa anamnese eu já tinha feito remotamente, via WhatsApp. Então eu já tinha bastante informação sobre a saúde dela, ela tinha me mandado fotos de alguns exames, mas na verdade o que eu fiz naquele primeiro momento foi uma breve avaliação física. São medidas, peso, basicamente medidas antropométricas e peso, para que eu pudesse fazer um acompanhamento meio que básico naquele primeiro momento. E aí quando nós fomos para a praça, começar os treinos, a preferência dela era por exercícios que nós chamamos de treinamento funcional, exercício só com o peso do corpo, e ela pretendia fazer lá na praça mesmo. Acontece que tão logo nós chegamos na praça, estendemos ali um mat, uns colchonetes, e eu comecei a conversar com ela e prepará-la para os primeiros exercícios.
ela foi picada por formigas, ela não percebeu, mas estávamos provavelmente em cima de um ninho de formigas. E isso foi muito incômodo, ela começou a se coçar e foi bem difícil. Aquele era o nosso primeiro encontro e foi bastante complexo, eu diria que desagradável para ela. Mas antes disso, durante a avaliação e até durante aquele quase um mês que ficamos trocando mensagens, ela me disse algo que era muito impactante para ela. Ela disse que por diversas vezes havia se matriculado em academias e também contratado outros profissionais e em todas as ocasiões, segundo ela umas 3 ou 4 vezes, ela havia desistido porque cada um daqueles profissionais, ela os culpava por isso, haviam deixado ela na primeira semana com dores incapacitantes. A palavra que a Eliana usava era isso. Eu detesto ir à academia, eu detesto personagens que não prestam atenção naquilo que eu digo, porque todos que eu conheci até agora me deixaram na primeira semana com dores incapacitantes e eu não quero passar por isso de novo. Eu disse, tudo bem, fique tranquila. Eu vou fazer tudo que for possível para que os treinos sejam o mais leve possível, de modo que você se adapte sem chegar neste nível de dor. E aí eu quero fazer um parêntese com essas 2 palavras, dor incapacitante. É muito difícil para qualquer um de nós profissionais. Claro que a gente pode fazer avaliação, pode se submeter a pessoa à escala de dor, né? Mas a dor, existem algumas ferramentas, na verdade, que nós podemos usar para entender o nível de dor que aquela pessoa está sentindo. Nunca vamos poder entender claramente, porque a dor é subjetiva. A mesma intensidade de uma dor, se fosse possível, não é porque ela é subjetiva, mas se fosse possível medir precisamente, ela pode ter uma intensidade na propriocepção, na percepção de uma pessoa, diferente de outra. Por isso que é muito complexo essa coisa de dor pós-treino. E por isso mesmo eu quis fazer essa live para poder ajudar as pessoas que estão cronicamente doentes a compreender e principalmente a trazer aqui, ensinar para você aqui hoje o que fazer para superar essa fase até chegar naquele momento de compreensão da sua biologia, compreender. Não é compreensão intelectual. Intelectualmente a gente pode compreender, mas sentir na pele é diferente de compreensão intelectual. Então vamos lá. A Eliana chamava, o que para a Eliana era dor incapacitante, para uma outra pessoa podia não ser. Porque a dor ela é muito subjetiva e a Eliana tinha diabetes tipo 2 em nível avançado, já com necessidade e tendo que usar a insulina, aplicar a insulina em si mesma diariamente. Isso significa que a biologia desta pessoa está bastante inflamada, as células gordurosas são inflamatórias, o diabetes por si só é uma doença inflamatória. Então a Eliana possivelmente, chances são grandes de que ela tivesse mais sensibilidade à dor do que uma pessoa saudável. Isso é normal. Não é normal, eu vou corrigir. Isso é comum. Uma pessoa saudável é bem provável que na maioria dos casos tenha uma sensação de dor menos intensa do que uma pessoa cronicamente doente. Uma outra questão que é fato é que toda pessoa cronicamente doente terá uma dificuldade maior para a adaptação aos treinos, uma dificuldade maior para se recuperar
das dores pós-treino. E do que é essa coisa de dor pós-treino? Ou nós também chamamos de dor muscular tardia. Não é a única, são algumas dores. E a razão da pessoa sentir aquilo que a Eliana chamou de incapacitante, nós podemos chamar de dor muscular tardia. Pode ser também, pode ter outras causas. A dor muscular tardia é uma dor muscular. Geralmente, o que acontece é uma alta produção de ácido lático quando o treino se torna intenso a ponto daquela musculatura sentir uma fadiga muito elevada. Seja que grupo muscular que for, ou dependendo do treino, se for exercícios com o próprio corpo, com a carga do corpo, pode ser que a pessoa sinta quase no corpo inteiro. Embora ela vá ter mais dificuldade na locomoção, os membros inferiores podem ser mais afetados, porque carrega o corpo, é óbvio, né? Anda, caminha, corre, desce, sobe. Então a pessoa pode sentir mais. E claro, a depender das atividades dela, os membros superiores, os braços. Então, o acúmulo de ácido lático pode acontecer isso. E também, no caso, o acúmulo é quando há uma produção alta, já isso só se for durante o treino. Contudo, quando eu digo treino muito intenso, para a pessoa que é sedentária, um treino que seria extremamente leve para uma pessoa já treinada, já acostumada a exercícios, torna-se extremamente intenso para um iniciante. E principalmente se essa pessoa iniciante estiver cronicamente doente. Então, considerando tudo isso e também a falta de preparo físico, veja que eu estou dizendo aqui que o ácido lático em grande produção e que é produzido quando o treino está muito intenso, e aí nesse caso qualquer pessoa vai ter dor. Foi por isso que eu tive dor quando voltei a correr durante ali a minha viagem de férias, depois de ter ficado 2 semanas sem correr. Mas além disso, a adaptação da pessoa cronicamente doente é mais lenta e a dificuldade é maior com o treino, por causa das inflamações diversas, ou daquilo que eu chamo de biologia inflamada. Então, nesse caso, nós vamos ter vários fatores e que se agravam para a pessoa que está cronicamente doente. Se essa pessoa é sedentária, digamos que ela nunca fez nenhum tipo de exercício físico frequentemente. Digamos que ela então está há mais de 5, 10 anos sem treinar. É como se fosse sedentária da vida toda também. Mas eu vou te trazer antes do final dessa live vários ensinamentos que vão te possibilitar manter a sua prática e não perder esta ferramenta que é tão importante para a recuperação da sua saúde. E aí, aproveitando, eu vou contar o que aconteceu comigo durante as férias. Fiquei 2 semanas sem correr porque nos lugares em que eu estive, o tempo não foi suficiente. Primeiro, na verdade, ou o lugar não era adequado, ou o tempo em que eu permaneci naquele lugar não foi suficiente para eu me organizar e fazer alguma corrida que eu estou habituada. E assim acabei ficando 2 semanas sem treinar. Quando eu já estava meio que voltando, decidi passar uns 3 dias em São Luís de novo. Eu tinha ido para o interior do Maranhão e depois voltei para São Luís novamente. E no dia seguinte, eu pretendia correr na rua, ali naquela orla de São Luís, que é maravilhosa. Mas estava chovendo intensamente, choveu a noite inteira, enfim, né? Mas no hotel tinha uma pequena academia, uma boa esteira. Eu pensei, opa, vou correr na esteira. E fui. A esteira era realmente muito boa. E eu, que estava 2 semanas sem treinar, sem correr, perdão, e há mais de uns 4 anos sem correr na esteira, correndo só na rua, cuja intensidade é bem diferente, corri 10 quilômetros na esteira, numa velocidade um pouco mais alta do que eu costumo correr na rua. Se a minha média na rua é 8 ponto alguma coisa,
Lá na esteira eu corria 10 ponto alguma coisa. Alternava entre 10 e um tempinho de descanso e voltava. Mas a maior parte do tempo a 10 por hora. Isso, para mim, foi tranquilo durante a corrida. Acontece que no dia seguinte, depois de umas 24 horas que aquilo tinha acontecido, eu comecei a sentir dores um tanto quanto fortes nas pernas. No dia seguinte eu corri de novo de manhã, então até ali estava tudo bem, mas no decorrer daquele dia, as dores, eu fui sentindo dores, uma certa dificuldade para descer escadas, uma certa dificuldade com alguns movimentos, sentar e levantar. Não era nada incapacitante, como as dores que a Eliana se queixava, mas era uma dor considerável, que dava para eu sentir bem, ou seja, como eu havia ficado 2 semanas sem treinar e treinei intensamente, o meu corpo reclamou, se queixou. Acontece naturalmente, o nosso corpo tem uma farmácia natural. Ele produz uma série de químicos que não são ruins para nós. O ácido lático tem sua função, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não é o objetivo dessa live. O objetivo é aqui explicar por que isso acontece e o que fazer para evitar disso se tornar um trauma para você e você perder a ferramenta que é de extrema importância na manutenção e recuperação da sua saúde. Então, aquilo que aconteceu comigo é algo que eu estou habituada, que eu estou acostumada, e para mim não, é tranquilo, porque eu sabia a razão, qual era a causa daquilo, embora seja um pouco incômodo, eu sabia que tinha hora para acabar. Acontece que a pessoa que é iniciante, ou que principalmente que está cronicamente doente, ela associa, por associação neurológica de dor, de conhecimento da dor, com doença. Ela só sente a dor. E o que eu queria trazer para você de extrema importância agora, já a partir de mais de 20 minutos dessa live, são as sugestões para que você possa superar esta fase e se manter nas suas práticas corporais, na adoção de exercícios físicos para contribuir com a recuperação da tua saúde e também com a manutenção e promoção dela. Então, a primeira é o que fazer para reduzir as dores e, principalmente, para que você não associe essa dor à doença. A primeira coisa a fazer é começar devagar, como eu fiz com a Eliana naquela oportunidade. Um treino mais leve possível. A ajuda profissional, neste caso, é de extrema importância, porque poucas pessoas, especialmente se estiverem cronicamente doentes, vão conseguir, isso quem está trabalhando na sua recuperação, tá? Vão conseguir dosar a intensidade e a carga de treino de maneira adequada, a ponto de que estas dores não se tornem incapacitantes, como dizia a minha aluna Eliana. Por quê? E o que é carga e intensidade? Eu vou dar o exemplo da corrida, que foi o que eu fiz hoje cedo. Na corrida, a carga é a distância. A intensidade é literalmente a velocidade. Então, intensidade é igual a velocidade na corrida e caminhada. E carga é igual a distância. Se você está cronicamente doente, é iniciante e sedentária ou sedentário, a minha sugestão é que você comece bem de leve, devagar. Isto é de extrema importância para que essas dores não causem aquilo que eu disse, um trauma. O que eu estou chamando de trauma? É quando a pessoa desiste de vez. Ela fala, isso não é para mim. Isso piorou a minha condição. Eu já estou sofrendo, aumentou meu sofrimento. Essas dores, como dizia a Eliana, me incapacitam de fazer as minhas atividades do dia a dia. Eu não quero viver assim. Só que no caso do treino, você não vai viver assim. É só no início. É porque você vem de um longo período de sedentarismo. Eu nem estava de um longo período, eram só 2 semanas e mesmo assim eu tive dores. E eu nem corri o que eu estou habituada a correr. Eu corri um pouco menos, ou seja,
A carga foi menor, mas a intensidade foi maior. Por isso o meu corpo reclamou. Porque, primeiro, as minhas células estavam descansando há algum tempo, 2 semanas. A intensidade foi mais alta e a carga muito próxima daquela carga comum que eu estava habituada. O que pesou foi o intervalo, que foi muito grande para o normal do meu dia a dia, e a intensidade da corrida na esteira foi mais elevada do que aquela que eu costumo expressar nas ruas. Então, primeira coisa a fazer, comece devagar. Segunda coisa, foque em pequenos objetivos. Crie objetivos. Por exemplo, você pode determinar o objetivo de se exercitar 3 vezes por semana. Mas uma vez que você estabeleceu que seja 3 vezes por semana, mesmo que seja uma carga e uma intensidade bem leve, faça as 3 vezes por semana. Isso vai ser importante para todo o resultado que você vai obter, principalmente de preparação do seu corpo e da sua mentalidade para superar essa fase de adaptação. Terceira coisa que pode ser muito interessante, se você conseguir, principalmente no início, porque não é algo que eu recomendo sempre, mas no início, apoio social. A companhia de amigos, familiares, grupos podem te ajudar bastante neste começo. Eu não vou falar do depois, porque essa live não é o objetivo dessa live, é tratar do começo da sua prática corporal, da sua adoção de um programa de exercícios físicos. Quarta coisa, escolher atividades que sejam prazerosas para você. Não adianta você se forçar a fazer uma atividade que você não gosta. Isso não dará certo. Chances são grandes que você desista facilmente. Porque se não for prazerosa, se não for interessante para você e ainda produzir alguma dor, não tem como. Nosso cérebro não possibilita que a gente se mantenha numa atividade como esta. É uma das razões pelas quais tantas pessoas desistem. Outra coisa importante é estabelecer uma rotina. Onde você vai encaixar aquela atividade. Pode ser durante as suas atividades do dia a dia. Pode ser que você escolha, eu vou caminhar no percurso entre a minha casa e o meu trabalho. Ou eu vou pedalar. Ou eu vou, não sei, deixar o carro numa distância de 2 quilômetros ou 3 do meu trabalho ou da minha casa. Ou eu vou, se usar transporte público, descer uma estação antes, ou 2, ou alguns pontos antes, se for de ônibus. Enfim, essa estratégia de incluir a prática corporal, a sua rotina de exercícios físicos, as suas atividades diárias, pode favorecer muito a sua constância, a manutenção da frequência. Isso é de extrema importância. Outra coisa, lembre-se sempre que a prática regular de exercícios físicos é uma grande ferramenta para a recuperação e manutenção da saúde. Então, toda vez que você tiver vontade de desistir, lembre-se disso. Que se você está sofrendo com alguma doença crônica nesse momento, essa é a ferramenta que vai te ajudar a se livrar dela. E se não estiver ainda, esta também é a ferramenta que vai te ajudar a se afastar cada vez mais desse tipo de doença. Se você mantiver este tipo de pensamento na tua mente, certamente vai ser bem mais fácil você se manter nesse caminho. Outra coisa importante é monitorar os seus pequenos progressos. Qualquer que seja o progresso, monitore, faça o acompanhamento e celebre. Qual que é o progresso, Maria Nilde? Puxa, por exemplo, estou sedentária de 5, 10, 15 anos ou da vida toda. Ou sei lá, 1 ano, 2 anos que seja. E me comprometi a treinar 3 vezes por semana, ainda que seja uma intensidade e uma carga extremamente leves. Mas eu cumpri a semana inteira. Esta semana, já está terminando a semana, é o último dia da semana, e eu consegui fazer 3 vezes. É motivo para celebrar.
é um grande motivo para celebrar. É claro que a cada dia que se você combinou consigo mesma, ou com quem quer que seja, vou fazer 3 vezes por semana. Vou começar na segunda, e começou na segunda, já é um motivo para celebrar também. Se você disse a segunda, quarta e sexta, na quarta, exatamente na quarta, você conseguiu de novo realizar mais um motivo para celebrar. Celebrar estes pequenos progressos é de extrema importância. E por que isso, Maria Nilde? Porque isso trata-se de educar o teu cérebro. O nosso cérebro, como eu sempre digo aqui, nosso sistema límbico funciona como um gravador, tem a sua forma de funcionar. E a única maneira de nós educarmos, o que eu chamo de educar o cérebro, é mantendo uma rotina, mantendo uma frequência de uma nova prática pelo tempo suficiente para que aquela prática se torne familiar ao nosso cérebro. Qual é o tempo, Maria Nilde? Antigamente diziam 21 dias, existe muita gente que oferece isso, existem estudos científicos que dizem 60 e poucos dias, se eu não me engano 62 ou 63. Eu não acredito em nada disso, eu acredito que cada ser humano é único, é diferente e, na verdade, o que o nosso cérebro tem mesmo é uma facilidade para nos conduzir ao conforto e à procrastinação. Então, é como se, do meu ponto de vista, o que eu acredito é que nós precisamos mesmo ter consciência, certeza e decisão do que queremos e ter a coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não estamos com muita vontade, porque nem sempre estaremos com vontade. Mas essa celebração dos pequenos progressos são importantes para ir ajudando você a tornar aquilo familiar para o teu cérebro, o que vai facilitar de você sentir mais vontade de manter a prática no futuro. Outra coisa importante é entender e aceitar que existem altos e baixos. Você não vai sempre estar com muita vontade, com muita disposição. Não vai. Eu também não tenho vontade todos os dias de treinar. Eu não acordo todos os dias extremamente disposta. Às vezes eu vou sem nenhuma vontade, mas eu vou assim mesmo. Recentemente, eu falei sobre isso numa publicação aqui do print da minha corrida. Eu tinha descido para a rua sem nenhuma vontade, mas era o dia em que eu me comprometi a fazer isso e eu vou assim mesmo. E aí às vezes a intensidade é reduzida, eu corro menos intensamente, mais devagar. Muito raramente eu não cumpro a meta, eu sou meio Caxias nisso, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, então eu tenho mais facilidade em cumprir aquilo com o que eu me comprometi. Mas isso é porque eu já venho fazendo isso há muitos anos. Se você ainda não tem esse tipo de hábito, é só começar a praticar. E outra coisa muito importante é você envolver ajuda profissional na tua jornada. Se você está sofrendo com doença crônica não transmissível, não é nem um pouco fácil, não vai ser nem um pouco simples e chances são enormes que você desista antes de conseguir recuperar a tua saúde, se você não tiver ajuda profissional, ajuda especializada. A Ânima Mentoria é o programa que eu desenvolvi, uma mentoria com duração de 4 meses, onde eu ajudo as pessoas a recuperarem-se das doenças crônicas não transmissíveis. E é uma das opções que você pode aderir, sabendo que você terá o acompanhamento ideal para recuperar a tua saúde, independente se você esteja sofrendo com 1, 2, 3 ou até mais doença crônica não transmissível. É óbvio que o teu comprometimento é de extrema importância, mas na Ânima Mentoria o que nós fazemos é exatamente isso, porque acreditamos que a saúde pode ser reconquistada, pode ser restituída a toda e qualquer pessoa a partir
de boas práticas, de ter acesso a determinados conhecimentos e ferramentas que vão, de certo modo, tornar o processo mais simples, que é o que tem acontecido com os meus alunos e alunas. Então, antes de finalizar essa live, que já estamos com 35 minutos, eu vou recapitular o que eu te trouxe aqui hoje, tratando de dor pós-treino e ácido lático, o que o seu corpo está tentando te dizer. Ele está dizendo que foi intensa, que aquele treino foi muito intenso ou a carga muito pesada, muito excessiva para o seu momento. Então eu trouxe uma pequena parte da história da Eliana, do nosso primeiro encontro esse que depois ficamos treinando juntas por um ano. Também trouxe quais são as causas de você ter dor pós-treino. Normalmente a produção de ácido lático vai acontecer com qualquer pessoa, contudo as pessoas que estão cronicamente doentes podem ter outras razões para sentirem mais dores. Eu trouxe também alguns ensinamentos do que você pode fazer para não desistir, não abrir mão dessa ferramenta tão importante para a tua recuperação, para que você possa deixar para trás a doença crônica não transmissível. Eu também trouxe diversas sugestões do que é que você pode fazer, de como agir no dia a dia, para que você consiga manter esta constância e essa persistência. E aí, antes de finalizar, eu quero também conceituar aqui, não é nem conceituar, é trazer só duas palavrinhas, por exemplo, que identifica, que clareia para você o que é persistência. É a habilidade de continuar mesmo quando surgem dificuldades. Persistir é isso. Como eu disse aqui, nem sempre você vai estar cheia de energia, nem sempre você vai estar muito disposta, nem sempre eu estou muito disposta quando eu acordo, mas ainda assim eu vou lá e faço. A persistência significa isso, que você vai continuar a fazer o que precisa ser feito, ainda que surjam alguns obstáculos, ainda que surjam alguns desafios. Além da persistência, a constância é de extrema importância para você obter resultados e recuperar a tua saúde, deixando para trás a doença crônica não transmissível. Por isso, o que é constância, Maria Nilde? Constância é a chave para construir um sucesso real. Sem constância, não tem como construir. Porque constância é aquilo que você faz sempre, sempre, sempre e sempre. Então você só vai ter progresso quando tiver constância. Se você se comprometeu a caminhar, por exemplo, 3 vezes por semana, na primeira semana foi uma vez só, na segunda semana você nem foi porque, enfim, aconteceram diversas coisas, na terceira semana você vai 2, na quarta você não vai de novo, na quinta você diz, não vai dar porque aconteceram muitas coisas. Isso é inconstância. Desta maneira, você não vai progredir, você não vai chegar ao teu resultado. E outra coisa de extrema importância que você precisa ter é paciência. Por que paciência? Paciência é a capacidade de esperar pelos resultados. Se você tiver persistência, se você tiver constância, você certamente terá resultados. Só que para isso precisa também ter paciência, porque nem sempre o resultado é rápido. Às vezes leva algum tempo para surgir esse resultado. Então, lembrando que, no caso da pessoa que está sofrendo com doença crônica não transmissível, o corpo pode levar mais tempo para se adaptar à prática de exercícios físicos e também para se recuperar da dor pós-treino. Se isso acontecer com você, em algum momento você chegar a um nível de dor que é incapacitante, por favor, pare o treino até se sentir em condição de voltar. Mas o ideal é que não chegue a nenhuma dor incapacitante. O ideal é você se manter em treinos leves, onde provavelmente você vai sentir alguma dor, mas que elas não te incapacitem.
E aí, após esses períodos, os treinos vão sendo adaptados de acordo com o profissional que estiver te acompanhando. E é importante lembrar, para finalizar, que a verdade é que não existem soluções rápidas e muitas vezes, na maioria delas, o resultado não é imediato. O resultado leva tempo, mas é de extrema importância que você saiba que o exercício físico é uma das ferramentas, ou melhor, que você se lembre, porque eu já disse, mas eu não me canso de repetir, é uma das ferramentas mais poderosas para te ajudar, se você está cronicamente doente, a recuperar a tua saúde. Então você não, se quer recuperar a tua saúde, não pode abrir mão dessa ferramenta, porque um treino inadequado causou uma espécie de trauma em você. Existem caminhos para você ressignificar esse trauma. Existem caminhos para isso. E um deles está na Ânima Mentoria, que é o meu programa que eu criei com o único objetivo de ajudar a você que está sofrendo com doença crônica não transmissível a recuperar a tua saúde e voltar a ter uma vida plena como você tanto deseja. Eu vou encerrar essa live por aqui, sem antes agradecer a você por se juntar a mim hoje e dizer que eu te espero daqui uma semana, na próxima quinta-feira, também conhecida como dia 6 de fevereiro, às 20 horas, onde vamos continuar explorando assuntos que podem transformar a tua saúde. Continuar explorando tudo o que envolve doenças crônicas não transmissíveis e te trazendo ferramentas práticas e conhecimentos com base na ciência para você que está aí do outro lado, cronicamente doente, recuperar a tua saúde sem ter que investir nada, só assistindo a esses conteúdos que a partir de agora, a priori, estarei aqui toda quinta-feira às 20 horas. Um beijo grande e saúde!